Oi, lindezas, bom dia. Voltei para a gente terminar aí nossa terceira aula de história da semana. Vamos falar da produção cultural durante a ditadura. Gente, tudo que é proibido acaba sendo mais estimulante, principalmente para a classe artística. Então vocês sabem que a ditadura foi um período muito difícil, de muita repressão, de muita censura, jornais, revistas, qualquer tipo de produção cultural era fiscalizado pelo governo anteriormente para que pudesse chegar até a mão e ao conhecimento da população. Só que muita coisa vazava, muita coisa de duplo sentido era produzida, então isso depois acabou chegando ao conhecimento da população e até dos próprios governantes. Por isso que muitos artistas, cantores, compositores foram perseguidos, vários jornais foram fechados, pessoas torturadas, porque aí naquelas entrelinhas, naquele duplo sentido, dava a entender que realmente existia algum tipo de crítica infiltrada ali naquela canção, naquela reportagem, naquela charge, enfim. Já até contei para vocês na quarta série, né, que fizeram uma charge do Médici, como se mede um burro, Médici, pegaram o sobrenome dele da cabeça aos pés. Reportagem de jornal falando sobre o AI-5. Lembra que nós vimos a nossa aula ao vivo? O tempo está sufocante. Não sei que lá, fazia 5 graus em tal lugar, esses 5 graus se referindo ao AI-5. Então eles sempre faziam essa trollagem aí a respeito da ditadura. Tantas músicas de Chico Buarque, de Gilberto Gil, de Caetano Veloso, que mostravam esse duplo sentido, né? Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Tá chamando a população para algum tipo de manifestação para combater os militares, né? Aquela outra canção muito famosa, eu acho que é de Chico Buarque. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Esse cálice que ele se refere é o cálice de se calar, de não poder se expressar. O vinho tinto de sangue, esse sangue simboliza tantas mortes durante o período da ditadura, que só vieram ao conhecimento do povo num contexto geral lá para o final, quando os crimes já haviam sido cometidos. Então essa produção cultural foi muito intensa. Por isso que eu comentei com vocês na aula passada que é bem provável que eu não vá descartar aquela pesquisa, porque é um momento que você vai ter contato com canções, com charges. Na internet, se você colocar lá, tem uma produção cultural gigantesca para você analisar, comparar e entender que tipo de crítica que era feito, tá? A Jovem Guarda, inclusive, aquele grupo de cantores, né, que surgiu liderados por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, surgiu durante a ditadura também. Então nós vamos falar um pouco dessa parte cultural da ditadura na página 37, tá? Faltou, nós deixamos aquele exercício para a aula passada, vocês já fizeram. Agora nós vamos continuar aqui na página 37. Além disso, como o AI-5 e o agravamento do regime, a censura tornou-se uma realidade. Os jornais agora contavam com censores em suas redações, a fim de aprovar previamente as notícias. Obras culturais também passaram pelo mesmo crivo, ou seja, letras de músicas, peças teatrais, livros, tudo poderia ser censurado e vetado de apresentação ao público. Tinha jornais em que aquela determinada reportagem era censurada porque os governos achavam que poderia ter alguma coisa ali que induzisse o povo a entender algo de crítica ao governo. Eles mandavam colocar receita de bolo ou simplesmente aquela página saía em branco porque havia sido censurada. Se o dono do jornal se atrevesse a divulgar uma notícia que havia passado pela censura, ele perdia o jornal, as portas eram fechadas. Apesar de toda a censura, surgiram canções de protesto. Vários artistas compuseram canções nesse estilo, destacando de Chico Buarque e Geraldo Vandré. Esses compositores, utilizando-se de metáforas, críticas à situação política do país,
Podiam citar como exemplo aí o título de Chico Buarque, Apesar de Você. É um título aí que ele faz referência ao regime militar, que apesar desse período estar sendo muito difícil, que as coisas iriam melhorar. E também a música Cálice, que eu comentei com vocês agora há pouco. Em lado oposto à cultura engajada, surgiu o movimento da Jovem Guarda, na qual se destacavam artistas como Roberto Carlos, Vanderleia e Erasmo Carlos. Inspirados pelos grandes sucessos de ídolos internacionais do rock, esses artistas faziam músicas com temáticas voltadas a temas mais amorosos. Esse grupo, liderado por Roberto Carlos, já não tinha mais esse alvo de crítica, como os outros artistas que você viu, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Gilberto Gil. Lá embaixo, aí nós temos imagens desses cantores, né? Existiam muitos festivais de música naquela época, a Rede Record, inclusive, era a emissora que mais divulgava esse tipo de festival. O cinema, no movimento do cinema novo, que tinha por característica principal o realismo, ocupou-se em denunciar as mazelas nacionais, principalmente problemas sociais, né? E problemas do nordestino em relação à terra seca e tudo mais. No teatro, destacou-se peças que enfocavam os problemas urbanos enfrentados pelos operários por meio dos grupos Oficina e Arena. Em comum, entre essas diferentes expressões artísticas, havia o desejo de denunciar não apenas os abusos da ditadura, mas todos os problemas que emperravam o desenvolvimento do país. Então aqui ele te trouxe apenas um pouco, uma pincelada de toda essa produção cultural durante a ditadura. Agora você vai fazer o exercício da página 38 e eu quero que você faça a pesquisa da página 39. Não vale nota, não precisa responder rios de textos e textos, respostas curtas, mas é muito importante você entender o que foi a Comissão da Verdade. Respondam esses 3 tópicos aí, tá? No caderno e faça o exercício da página 38 e a gente volta já já com a continuação desse conteúdo. Como você pode ver, vamos falar de abertura política, ou seja, a ditadura está caminhando para o fim nos governos de Geisel e de Figueiredo. Mas nós falamos deles na nossa próxima videoaula. Beijos e até mais!